Olá a todos, bem-vindos à disciplina de Cinesiologia. Esse é o primeiro conteúdo da disciplina, né? Esse primeiro conteúdo da primeira unidade. Ele contém as articulações, os músculos e ossos. Isso faz parte da primeira unidade. Essa é a primeira aula da primeira unidade, né? Então vamos começar com as articulações aqui. Temos algumas definições, né? Essas definições elas são importantes para a nossa área, porque essas definições elas são padronizadas e é a nossa linguagem dentro da educação física, né? Então nós temos as ações, que são as flexões, as extensões, as abduções, as aduções, a elevação, a depressão, a rotação, supinação, pronação, inversão, eversão, dorsiflexão, flexão plantar e circundução. Esses são os movimentos básicos do corpo. Existem movimentos mais específicos para cada articulação, né? Tem movimentos, por exemplo, a gente tem adução horizontal, né? Que é aquele movimento que a gente faz a adução horizontal do ombro, né? Então tem alguns movimentos que são mais específicos, mas a gente vai ficar inicialmente com esses movimentos que são os mais básicos, né? Então, a flexão significa que é um movimento articular que resulta na diminuição do ângulo entre dois ossos ou duas superfícies, né? A extensão seria o movimento que aumenta o ângulo entre esses dois ossos ou duas superfícies, tá? Lembrando que esse movimento que a gente pega o ombro e faz e vem para frente, ou seja, o cotovelo vai para frente, esse é um movimento de flexão. Por quê? Esse ângulo aqui está relacionado ao tronco e à face, né? Então eu estou diminuindo esse ângulo entre tronco e face e esse segmento aqui que é o braço, né? A extensão. Aí temos a abdução, que é um movimento que leva distante do plano sagital, né? A ação de abdução e a ação de adução, né? Que é o movimento no sentido contrário. Tá? Elevação, depressão, são dois movimentos específicos da escápula, né? Nas grandes articulações, das grandes articulações. Então, temos a elevação, que é o movimento para uma direção superior. A depressão é um movimento para uma posição inferior. Rotação é um movimento em torno de um determinado eixo longitudinal ou um eixo vertical, né? Então, o movimento do pescoço, né? O movimento da cabeça, tendo como eixo o pescoço, esse movimento para cá e para cá é um movimento num eixo vertical. Então, as rotações são movimentos no eixo vertical. Eu tenho rotações também do tronco, rotação do membro inferior, do quadril, rotação externa e rotação interna. Eu tenho rotação externa e rotação interna também do ombro, né? Rotação, nós temos também rotação para a direita ou para a esquerda da coluna vertebral, né? Então essas rotações elas são sempre voltadas ao eixo vertical do corpo humano. Supinação e pronação. A supinação e pronação são movimentos específicos do antebraço, né? Em alguns lugares você vai encontrar supinação da mão, pronação da mão. Isso está errado? Não, não está errado, né? Mas lembre-se que esse movimento de pronação e supinação ele é um movimento que ocorre no antebraço e, por sua vez, o punho e a mão vão seguir esse movimento, né? O movimento de inversão, eversão, dorsiflexão e flexão plantar são movimentos do tornozelo e do pé, né? Lembrando que o movimento de inversão e eversão é um movimento típico do pé, né? Da articulação do pé. A articulação do tornozelo vai fazer dorsiflexão e flexão plantar. Aí você faz, poxa, por que não se você fala na primeira definição lá, que flexão é um movimento que diminui o ângulo entre dois ossos, né? Por que é que quando eu coloco o pé nessa posição na ponta, né, que eu vou para a ponta do pé, eu estou fazendo a flexão plantar? Simples, porque como eu estou aproximando duas superfícies, assim como o pé,
A mão eu tenho a palma e tenho o dorso, né? Palma e o dorso. No pé eu também vou ter o dorso e a planta do pé. E a partir disso, quando eu faço o movimento, no caso do pé para cá, o que acontece? Eu estou aumentando, desculpe, eu estou diminuindo a distância entre a planta do pé e o segmento. Então eu faço flexão plantar. Quando eu faço dorsiflexão, eu estou diminuindo o ângulo entre a parte do dorso do pé e a parte anterior da perna, no caso, né? Então, está explicado aí a questão da dorsiflexão e flexão plantar. Por último, a gente vai falar sobre a circundução. Circundução é um movimento que tem um padrão, né? E lembre-se que esse padrão ele é com a combinação de flexão, abdução, extensão e adução, ou seja, é um movimento em forma de cone, né? As articulações que fazem esse movimento são triaxiais, que a gente vai ver mais à frente, e articulações biaxiais. Normalmente algumas articulações biaxiais podem fazer a circundução, mas nem todas vão fazer a rotação. Então precisa ter cuidado com isso, né? Então eu vou passar o próximo slide para cá e vou me passar também para aqui para cima agora. Pronto, para não ficar na frente, porque ali como tinha a tela cheia, eu não tinha como organizar isso. Vamos lá. A gente tem algumas posições específicas do corpo, né? Também serve como referência. Às vezes a gente vai fazer um alongamento, a gente vai fazer alguma intervenção, ou vai fazer algum exercício, ou vai fazer acompanhamento de algum tipo de ação motora, e a gente precisa também ter padronizado isso aqui, né? Então a gente tem as definições de decúbito dorsal, decúbito ventral e decúbito lateral, né? Então, quando você está numa posição pronada, né? Quando o peito, né, está para baixo, né, na posição, eu estou numa posição pronada, e quando a parte lateral está colada no chão, eu tenho um decúbito lateral, e quando eu tenho o decúbito dorsal, quando eu estou com essa parte da parte anterior do tronco para cima. Essa parte aqui também pode ser chamada de supinada, uma posição supinada do corpo, né? Lembra que supinar é uma ação em que eu coloco para frente ou para cima uma face, no caso a face anterior, né? Então tem a supinação e tem uma pronação também do antebraço. Alguns planos e eixos, isso vocês já viram em anatomia, mas eu vou só relembrar. Eu normalmente prefiro que vocês pensem nos planos, né? O movimento em que plano ele ocorreu, né? Nesse caso eu estou aqui de frente para você, então essa área toda aqui é uma área do plano que eu estou, então os movimentos que eu faço nesse plano aqui, né, são os movimentos no plano frontal. Esses movimentos que eu faria aqui lateralmente, se tivesse a visão lateral aqui, seriam movimentos no plano sagital, e no plano transverso seriam movimentos assim. Então a gente tem aqui a flexão e extensão no plano sagital, né? Adução e abdução, inversão e eversão e flexão lateral seriam no plano frontal, como a gente já viu, né? E no plano transverso nós teríamos todas as rotações, né? Rotação da cabeça, rotação do tronco, rotação externa e interna de alguns segmentos. Eu não gosto muito de trabalhar com eixo, porque o eixo a gente vai entender mais à frente um pouco em relação a onde está girando esse movimento de determinada articulação, né? Então a gente precisa ter um entendimento primeiro do plano para depois entender o eixo. Se a gente começa a falar sobre as duas coisas em simultâneo, a gente acaba se enrolando um pouco. Então, para início, o movimento que é feito no plano, ok? Classificações de algumas articulações, né? Nós vamos falar basicamente de algumas articulações. Essas classificações são, a gente já viu isso, até no segundo grau a gente viu isso, que são as diartrose, a sinartrose e a anfiartrose, né?
Tem um link aqui, eu vou deixar esse link na descrição para que quem quiser aprofundar mais um pouco sobre os tipos de articulações, né, quem achar necessário, né, é importante fazer uma revisão um pouco sobre isso, né. Então eu estou deixando alguns links em alguns locais que seja necessário uma explicação mais detalhada. Eu vou deixar esses links também aqui na descrição no canal. Okay? Então nós temos as diartroses, a sinastrose e a anfiartrose. Basicamente nós vamos trabalhar com as anfiartroses, que são as articulações baseadas em cartilagem articular ou cartilagem hialina. Tá? Lembrando que essas articulações do corpo, elas apresentam um coeficiente de atrito muito baixo. Por exemplo, aqui tem alguns exemplos, né? Nós temos aqui o ferro sobre o ferro, nós temos a borracha sobre o concreto, o vidro sobre o vidro, o gelo sobre o gelo, madeira sobre madeira, e aqui temos os coeficientes de atrito, né? O atrito nada mais do que a resistência a um movimento. Então o coeficiente de atrito estático, né? Que é aquele primeiro coeficiente para sair da questão estática para o movimento, e o atrito cinético, né? Que é o atrito que já ocorre com o movimento, é o atrito durante o movimento. Então nós vemos aqui que, por exemplo, o gelo sobre o gelo tem 0,1 de coeficiente de atrito e 0,03, né? É o atrito cinético, né? Então aí o que acontece? Olha nas articulações sinoviais, olha, o coeficiente de atrito é muito baixo. Então a ideia dessas articulações existirem é porque mecanicamente elas precisam ter pouquíssimo atrito para facilitar o nosso movimento e para também que nosso movimento seja mais fluido e, por que não, mais bonito, né? As articulações, elas se classificam de acordo com a sua configuração e a sua forma, né? Então nós temos algumas articulações. Aquele link vai falar também um pouco sobre esse tipo de articulações, mas vamos falar aqui também. Nós temos articulações planas, nós temos articulações em dobradiça, né? E temos articulações em pivô. Essas articulações, normalmente, elas vão realizar apenas um grupo de movimentos em um plano ou um eixo, né? Por isso que elas são classificadas como articulações com 1 grau de liberdade, ou articulações que vão realizar o movimento em apenas um plano e um eixo. A gente vai falar sobre isso mais à frente, né? Então nós temos aqui, por exemplo, aqui a articulação, as facetas de articulação da espinha, né? Húmero ulnar, né? Articulação húmero ulnar, e a articulação húmero radial também são exemplos de articulações que se movem em apenas um plano e um eixo, tá? Lembre-se que existe uma diferença entre se mover em um único plano e se mover realizando dois movimentos. Por exemplo, uma articulação do cotovelo, ela vai fazer flexão e extensão. Mas se ela só faz flexão e extensão, ela está fazendo um movimento em apenas um plano e um eixo, tá? Então ela tem 1 grau de liberdade, apesar de fazer movimentos de flexão e extensão. Grau de liberdade não está relacionado com a quantidade de movimentos, ok? Então nós temos outras articulações, que já temos 2 articulações aqui, que são articulações elipsoidal ou ovoide, né? Essas articulações, elas ocorrem normalmente entre o metacarpo e o carpo, né? Essa articulação aqui do punho, desculpe, da mão, né? O punho também a gente tem essa capacidade de realizar esses movimentos. Por quê? Olha só. O punho vai fazer extensão e flexão e vai fazer desvio ulnar e desvio radial. Então eu tenho flexão e extensão em um plano e desvio ulnar e desvio radial em outro plano. Logo eu tenho 2 graus de liberdade, né? Ok? Então, a articulação do joelho. Em alguns livros, a articulação do joelho ela é apresentada como uma articulação com 3 eixos, porque ela faria rotação, né, quando flexionada a 90 graus o joelho, né? Então, em alguns lugares, você vai encontrar a articulação do joelho como triaxial ou como biaxial, né? E biaxial
com uma ressalva para essa questão voltada para esse movimento extra, né? Isso ocorre também com a articulação selar, que é essa articulação aqui da base do punho, né? Essa articulação selar, ela faz alguns movimentos, né, de abdução, adução, flexão e extensão. Em alguns livros eles acham que esse movimento que eu coloco a unha, a gente observa a unha aqui que ela está voltada para cá. Quando eu faço a oposição, essa unha mudou de posição, ela deixou de estar aqui e passou a vir para cá. Em alguns livros eles chamam isso de uma pseudo-rotação. Então, se você acreditar que ele também faz uma rotação, ele também seria triaxial. Então, em alguns livros nós vamos encontrar também articulação selar como triaxial. Ok? E a articulação esferoidal, que é a articulação do ombro e a articulação do quadril, que permite movimento nos 3 eixos, né? Então faz flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna e rotação externa. E também realiza circundução. Para realizar a circundução, precisa ter pelo menos 2 graus de liberdade, ok? Nós temos aqui basicamente 6 tipos de articulações sinoviais, né? Plana, ou de deslizo, né? Temos aqui a pivô ou dobradiça, bola ou abaulada, soquete ou elipsoide, né? E lá no link vocês vão ter uma ideia mais aprofundada desses tipos de articulações, tá? Normalmente vocês já viram isso em anatomia, a gente está só retomando um pouco essa informação. Olha aqui, pessoal, aqui a gente começa a observar, por exemplo, aqui que eu posso fazer alguns movimentos, né? Então, se eu colocar a articulação do ombro aqui, essa articulação do ombro vai fazer o quê? Flexão e extensão com esse eixo aqui, a partir desse eixo, é o eixo aqui. Vai fazer adução e abdução a partir desse eixo. E vai fazer rotação interna e rotação externa com esse eixo. A articulação do cotovelo, é preciso prestar atenção aqui no seguinte, que eu tenho 2 articulações aqui. Eu não tenho uma única articulação fazendo extensão e flexão, que é a articulação entre o húmero e a una, tá? E eu tenho outra articulação que é entre a una e o rádio, que faz a pronação e supinação, né? Então precisa prestar atenção aqui que nesse desenho aqui ele pode estar colocando a única articulação do cotovelo fazendo 2 movimentos, mas isso não é o que ocorre. Então, eu coloquei isso aqui só para a gente ter uma ideia dessas questões voltadas para os eixos e as possibilidades dos movimentos. Temos aqui algumas articulações e os tipos de grau de liberdade, né? Então tem as vértebras têm 3 graus de liberdade. Entre as vértebras, no caso, né? O quadril, o ombro, o joelho, aqui está como 2, em alguns livros vão estar como 3, o punho, o metacarpo falangiana, né? Que é exatamente esse entre o metacarpo e a falange, a primeira falange, né? Ela é condiloide. Trapézio metacarpal, tá? Que é exatamente essa articulação selar, né? O cotovelo, a articulação do cotovelo, ela é uma articulação em dobradiça, tem 1 grau de liberdade. Rádio ulnar tem 1 grau de liberdade. Atlanta axial é a primeira articulação entre o crânio e a primeira vértebra, também é uma articulação em pivô. O tornozelo, ele também só tem 1 grau de liberdade, faz só dorsiflexão e flexão plantar. O movimento de inversão e eversão é um movimento típico do pé, né? E as interfalângicas, né, que são essas aqui, não a metacarpo falangiana, e sim as interfalangianas aqui, elas também têm só 1 grau de liberdade, tá? Na realidade, quando a gente fala das grandes articulações, a gente vai ver que as articulações são lugares onde os ossos se encontram, né? Quer sejam por suturas ou quer sejam por articulações sinoviais, né? Então, essas articulações elas possuem uma cartilagem, né? Um tecido que cobre toda a superfície.
É bem comum quando a gente vai fazer lá comer lá o ossinho de galinha, a gente tem aquela cartilagem branquinha ali, né? Então, basicamente, os mamíferos têm essa cartilagem, né? Que serve exatamente para diminuir esse atrito e melhorar o movimento, né? Então, dessas estruturas, nós temos o quê? Nós temos uma série de componentes, né? Porque são componentes, de certa forma, complexos, né? Então, esses componentes complexos, eles acabam por existir basicamente para melhorar o rendimento dessa articulação. Então, nós temos a membrana sinovial, né? Essa membrana sinovial, ela basicamente ela fica na parte interna de toda a cápsula articular, né? Essa membrana sinovial, ela secreta o líquido sinovial. Esse líquido sinovial, a gente vai ver mais à frente, é um líquido que parece com um clara de ovo, é um líquido que facilita a lubrificação desses componentes, né? Então esse líquido sinovial serve exatamente para isso, tá? Ele lubrifica toda essa cartilagem articular, como a gente vê aqui nessa figura. A gente tem aqui a cápsula articular, né? Essa cápsula articular é como se fosse uma verdadeira... no cotovelo seria uma joelheira, né? Que cobre toda a articulação e protege essa articulação simplesmente para mantê-la lubrificada, para que esses movimentos sejam o mais suaves possível, né? Então, alguns ligamentos em algumas articulações, no caso aqui do joelho, eles estão dentro das articulações, né? Porque eles servem exatamente para prevenir alguns movimentos, né? E também para proteger a articulação de movimentos mais bruscos, né? Principalmente no joelho, né? Então, ligamento, lembrando que ligamento é uma junção entre osso e osso, e os tendões são ligamentos, os tendões são um local que você vai ligar o músculo ao osso. Então, tendão, músculo ao osso e ligamento, osso ao osso, né? Já falamos aqui do tendão, né? O tendão também serve como uma forma de controlar o movimento, né? Ele está basicamente por fora da articulação. Alguns tendões passam dentro da articulação, tá? Que é como, por exemplo, o tendão da cabeça longa do bíceps, passam por dentro da articulação, né? E tem também essa função de auxiliar essas articulações, né? Bursas, né? Essas bursas são os sacos que a gente tem próximo às superfícies de contato, né? Essas bursas, elas ajudam a minimizar o atrito entre superfícies ósseas e às vezes também ajudam a que os tendões dos músculos passem por uma posição de forma mais adequada, né? Então, o que acontece? Esse saco aqui, por exemplo, ó, a gente tem aqui uma bursa, aqui essa bursa ela está aqui, que ela vai impedir que esse músculo aqui que está passando seja imprensado com o húmero, né? Então ele impede um pouco esse húmero. Então o que acontece? Quando a gente tem uma inflamação nessa bursa por conta de posição ou movimento brusco ou alguma coisa degenerativa, né, no tendão ou nos ossos, a gente tem uma inflamação que a gente chama de bursite, né? E aí a gente busca buscado fazer o tratamento, porque normalmente isso incomoda e dói um bocado, tá? Então, essas questões voltadas às articulações, a gente finaliza aqui. Deem uma olhada lá no vídeo, tá? Que eu deixei aqui, vou deixar na descrição esse vídeo sobre as articulações. Vejam movimentos também que são mais específicos para cada articulação, tá? Que a gente vai cobrar isso na disciplina, tá? E eu vou dividir essa aula para a próxima aula, que é uma aula sobre os músculos, ok?
Então, até a próxima aula sobre os músculos.